Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje, no dia 4 de abril de 2023. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live de hoje, mais uma live, né? Para nossa série aqui de saúde e longevidade da mulher. Vamos falar hoje, né? Nutrição e a saúde da mulher. Boa noite, vamos entrando, queridos, queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz com a presença de todos aqui nessa live, né? Muito feliz com mais um dia de live, trazer mais ensinamento para vocês, mais conhecimento, tirar as dúvidas de vocês. Né? Hoje um tema muito interessante, um tema que foi pedido por muitas mulheres, muitas pessoas me pediram esse tema. Então, o pedido de vocês é uma ordem. Então, tá aqui, vocês pediram, eu atendi e preparei essa live com todo carinho para vocês assistirem aqui, né? Vamos lá entrando, vamos esperar o pessoal, temos 2 minutos, né? O pessoal vai entrando devagarzinho, né? E a gente vai conversando enquanto o pessoal vai entrando. E aí, eu vou pedir para vocês um favorzão, né? Quem que já está na live, todo o pessoal entrando, eu já estou convidando mais alguém aqui para a nossa live, né? Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Matheus, Ana Clara, boa noite. Maria Júlia, boa noite. Cassimiro, boa noite a todos. Vou pedir 2 coisas para vocês. Hoje eu tô pedona, né, gente? Olá, o Cassimiro já falou oi. Coloque aqui de onde vocês estão. São ou estão. Às vezes, vocês são de uma cidade, mas estão em outra, né? Coloque aí aonde você está agora, para eu saber, né? Me conta de onde vocês estão assistindo essa live. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido. Tem um aviãozinho aqui. Clica nesse aviãozinho e manda para pelo menos 5 amigos. Alguém falou, a Ana Carla está em Lisboa, olha que coisa boa, gente, pessoal lá de Lisboa, né? Seja muito bem-vindo, Ana Carla, muito bem-vindo. Sou de Florianópolis, a Maria Júlia. Sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Seja bem-vinda, fico tão feliz, gente. Olha, pessoal do Sul, do Norte, de Portugal, né? Outro aqui. Oi, Sara, bem-vinda, né? Me conta aí de onde vocês são, gente. Vamos ver onde mais longe, né? Do que Portugal, de Lisboa. Um abraço para o pessoal aí de Lisboa. Uma cidade linda, né? Deve estar frio aí agora. Se é que agora está começando o verão aí, né? Então coloca aí, olha. Rondonópolis, né? Eu nunca tinha visto. A Nath tá aí, São José dos Campos. Oi, professor. Oi, Nath, tudo bem? Meus queridos alunos e alunas, né? Para mais uma live. Vamos lá. O segundo pedido, clica nesse aviãozinho que fica aqui embaixo, ó, e convida uma pessoa, um amigo, uma amiga, né? Que será beneficiada com essa nossa live de hoje. Né? Clica aí, convida alguém para participar dessa live. Como vocês já sabem, né, nós vamos falar hoje nessa live sobre alimentação e a saúde intestinal para mulheres de 50 ou mais, né? A Maria Júlia está perguntando de qual cidade eu sou. Maria Júlia,
Eu sou mineira, acho que dá para perceber pelo sotaque, né? Mas há muitos anos eu moro em São José dos Campos. É uma cidade no interior de São Paulo que fica bem perto da São Paulo capital, tá? Fica a 120 quilômetros. Hoje eu moro aqui em São José dos Campos, é onde eu trabalho, tá? Vocês falaram de onde, mas eu esqueci. Obrigada, Maria Júlia, por lembrar, tá? Coloquem de onde vocês são também e vamos clicar aí para convidar mais outras pessoas para mais essa live aí. Convida aí o pessoal, distribui isso aí, outra de São José, ó, mas um falou aí que é também de Coimbra. Então temos gente de Portugal, né? Coimbra, Lisboa, né? Bom que o pessoal de Portugal, qualquer um, até os portugueses podem participar, que eles entendem, né, o idioma, que às vezes com uma certa dificuldade, né, mas entendem. Nós vamos conversar hoje um pouquinho, né, sobre alimentação e a saúde intestinal, né, principalmente para mulheres de 50 ou mais. Só que é um tema que não é somente para mulheres de 50 ou mais, é um tema importante para qualquer pessoa, né? Então, por isso que todos vocês são muito bem-vindos aqui nessa live e também no meu Instagram, né? Então, assim, é um prazer ter todos vocês aqui. Nesse meu Instagram, né, vocês sabem que o que eu abordo principalmente é sobre nutrição, alimentação, e mais especificamente sobre a nutrição focada para mulheres de 50 ou mais. A Ruth entrou, seja bem-vinda, Ruth. Então, a nutrição focada para mulheres com 50 ou mais. Como eu falei também, porque a mulher com 50 ou mais, ela está passando por uma fase, algumas mudanças de vida. Mas é claro que, como todas nós vamos envelhecer, serve também para a pessoa mais jovem, né? Que queira chegar lá na longevidade com uma boa qualidade de vida, com mais saúde. Então, assim, o que eu quero e que eu sempre trago aqui para vocês é um conteúdo de muita relevância, né? Um conteúdo com embasamento científico, né? Sempre baseado em estudos. Então, assim, é muito importante que vocês fiquem atentas, né? Atentos a todo o conteúdo que eu vou abordar aqui. Então, assim, muitas vezes eu vejo que é um conteúdo que muitos médicos, a Vi Carvalho, tá aí, querida, seja bem-vinda. Então, é um conteúdo que muitas vezes, quando aquela mulher de 50 ou mais vai, por exemplo, num consultório médico, o médico não aborda esse tema com ela, principalmente com o foco da nutrição, né? Então, ele não tem esse foco, essa visão de nutrição e intestino saudável, né? Então, assim, caiu meu sinal, a Cris falou assim, volta, a Sara tá aí, o João Pedro tá aí. Então, assim, é um tema que vocês não vão ver, por exemplo, que não será abordado num consultório médico. Por quê? Porque quem trata de nutrição para mulheres acima de 50 anos, de nutrição e saúde intestinal, é o nutricionista, né? Por isso que o médico tem outra visão. Muitas vezes ele vai ter uma visão medicamentosa. Se a pessoa chega com alguma dúvida com relação a uma queixa de um probleminha intestinal, de um sintoma intestinal, muitas vezes o médico vai dar um remédio para aquele sintoma. Às vezes um gás, ele dá um remedinho para o gás, né? E aqui o foco é diferente. Eu sempre estou abordando a nutrição na promoção da saúde. E quando eu falo da nutrição para mulheres acima de 50 anos, por que eu estou abordando esse tema? Porque eu sou nutricionista, gerontóloga, nutricionista
especializada para falar sobre o envelhecimento, a longevidade. Então, tudo que está relacionado com a nutrição e a saúde da mulher é o nutricionista gerontólogo que vai falar, né? Então, assim, boa noite, Sara. Boa noite a todos que foram entrando aí. Sejam bem-vindos, né? Já vou aproveitar a minha pausa antes de eu me apresentar para fazer um pedido. Clique aqui, olha, ponto da Modas entrou. Clique aqui no aviãozinho que fica aqui, né? Aquele que tem uma setinha assim, e manda para alguns amigos de vocês, tá? Para um amigo, se cada um aí mandar para um amigo ou 2 amigos, a gente vai conseguir levar mais informação para um maior número de pessoas, né? A Tânia Mara entrou, seja bem-vinda. Então, eu vou me apresentar aqui agora, tá? Então, eu sou Marlene Scheid, eu sou nutricionista gerontóloga e o meu trabalho é ajudar mulheres de 50 anos ou mais a programarem, vejam, uma longevidade com saúde, autonomia e disposição, né? Então, assim, eu estudo sobre o envelhecimento, sobre nutrição, envelhecimento e nutrição e longevidade da mulher com saúde, ou seja, esta é a minha especialização, né? Por isso que eu sempre estou postando este conteúdo aqui para vocês e sempre peço para que vocês tirem as dúvidas comigo, né? Por quê? Porque é a minha área de formação, eu já trabalho com isso há muito tempo. Então, assim, para quem já me conhece um pouco, sabe que eu ensino e falo sobre nutrição, longevidade, né? Há mais de 20 anos, né? Vocês não me conhecem há mais de 20 anos, mas eu já falei várias vezes, né? Então, por isto que eu tenho essa propriedade de falar algumas questões técnicas, de dar para vocês explicações técnicas sobre o funcionamento do intestino. Na outra live que eu deixei salva, né, uma pessoa, né, comentou que ela nunca viu uma explicação sobre as proteínas e o papel da proteína na saúde da mulher, como eu passei naquela live. Ela não estava na live, mas ela assistiu a live depois e deixou esse comentário. E hoje ela comentou comigo isso também, né? Então, assim, é sobre isso que eu quero falar. Eu tenho esse conteúdo, todo esse conhecimento técnico para passar para vocês. E, às vezes, eu fico pensando, tá? O seguinte, que às vezes fica um pouquinho uma explicação técnica. Mas por quê? Muitos de vocês sabem também que eu sou professora universitária. Então, o que acontece? Eu tenho que passar para os meus alunos o conhecimento técnico, né? E aqui para vocês, eu acho também que é muito importante vocês terem um pouquinho de conhecimento técnico, não aprofundado como os alunos, mas terem um conhecimento técnico para entenderem como que vai funcionar no dia a dia. Fica muito mais fácil, né? Então, por isso que eu gosto sempre de explicar um pouquinho a técnica para vocês, o funcionamento, né? E é o que eu vou falar hoje também, né? Então, vou dar um pouquinho. Oi, Ana Carolina, seja bem-vinda. Então, assim, a Ju chegou aí, né, Ju? Seja bem-vinda, uma grande amiga. Então, assim, eu vou falar sobre isso, mas depois uma parte técnica para vocês conseguirem encaixar no dia a dia de vocês, né? Então, assim, vocês podem ir colocando algumas perguntas. O pessoal hoje, eu não tive tempo de responder as caixinhas de vocês, porque eu estava atendendo até há pouco, tá? Mas eu trouxe as perguntas que foram colocadas na caixinha e vou responder aqui para vocês hoje, tá? Então, mas vocês podem ficar à vontade de mandarem a pergunta que eu vou olhando aqui. Hoje eu até esqueci meu óculos, mas eu estou conseguindo enxergar bem aqui hoje, graças a Deus, tá? Então, vou, antes de começar a dar uma explicaçãozinha técnica,
Por favor, compartilhe essa live com um amigo, 2 amigos. Clica no aviãozinho que fica aqui, olha, no lado de vocês, que é aquele aviãozinho assim, uma setinha, tá? Uma pontinha do avião. Clica aqui e manda. Aí vai aparecer uma lista e vocês mandam para algumas pessoas. Alguém vai entrar. Às vezes a pessoa tá lá de bobeira, sem fazer nada. E a live cai justamente para aquela pessoa. Às vezes a gente fica assim, parece que foi uma conexão, né? Então, assim, cliquem aí para nós compartilharmos essa live com o maior número de pessoas. Eu vou explicar um pouquinho, fazer uma explicação um pouco técnica para vocês entenderem essa relação, né, da alimentação com o intestino, a saúde intestinal, tá? A Cris já falou que compartilhou. Obrigada, minha Cris. Então, o nosso intestino, gente, como a gente sempre vê falar, ele é responsável por quê? Pela digestão. O nosso trato gastrointestinal começa na boca, quando nós começamos a mastigar, que é uma digestão mecânica também e química, porque nós temos substâncias na boca que ajudam na mastigação e na salivação. Oi, Fernanda, olha quem está me falando que eu sou maravilhosa. Quem é maravilhosa é ela, né? A professora maravilhosa. O que acontece? Começamos aqui na boca a digestão e vai descendo aqui, chega lá no nosso estômago. Também o estômago tem uma função. A nossa digestão do carboidrato começa na boca. Quando chega lá no estômago, a gente vai começar a digerir as proteínas. O que é digerir proteína, gente? Nós temos uma estrutura grande de proteína, elas começam a ser quebradas, mas não é só isso. Começa uma mistura, como se fosse um liquidificador. Tudo aquilo que a gente comeu, a gente começa a misturar ali, para que essas proteínas sejam quebradas mais facilmente. Tá, no estômago, vamos lá para o intestino. E aí no intestino termina essa quebra e a gente vai ter os nutrientes que vão ser absorvidos, né? E aquilo que não será absorvido continua e será eliminado através das fezes. Então, praticamente, a função do nosso trato gastrointestinal é digerir, absorver nutrientes e eliminar substâncias que nós não precisamos junto com as fezes. Isto é o que nós sempre soubemos do nosso intestino. Porém, o nosso intestino também tem uma função maravilhosa, tá? Outra função, que é a defesa do nosso organismo. Ele serve como o nosso sistema de defesa, tá? E isso está relacionado com o quê? Com a presença de bactérias que estão no nosso intestino, que muitas de vocês já ouviram falar, que chama a tal da microbiota intestinal. Eu vou explicar para vocês entenderem. O que é a microbiota intestinal? É o conjunto de bactérias que vivem no nosso intestino e são bactérias boas e ruins. O que a gente chama de bactérias benéficas e as patogênicas. Só que, gente, elas vivem ali muito bem, desde que elas estão em equilíbrio. Onde aquelas bactérias boas, elas vão produzir substâncias que são boas para o nosso organismo, né? Então, essa é outra nossa função, a função do nosso intestino. Por isso que nós temos que manter a saúde intestinal. Isso é uma das funções. Porque se nós não tivermos um intestino saudável, nós não vamos conseguir digerir e nem absorver nutrientes e o nosso sistema de defesa vai estar comprometido. Tá? Hoje nós sabemos que é isso aí. Então, nós temos que cuidar do nosso intestino. É o nosso sistema de defesa. E hoje, existe também uma terminologia que existe uma correlação com o intestino-cérebro. O que é essa correlação?
né? Isso eu não vou aprofundar hoje, porque isso é tema para uma live. Comunicação intestino-cérebro, tá? É assunto para uma live ou até 2 horas de live. Então, a gente não vai abordar, mas fica isso aí marcado para vocês que vai vir uma live sobre isso, que isso é muito interessante e importante, tá? Então, assim, o que acontece? A gente precisa, como eu falei, aquele leite sênior é bom mesmo para idosos? Depende, Maria Júlia, de qual que é esse leite sênior, né? Tem vários que são suplementos, tá? Então, assim, esse tema, né? Então, o que acontece? Todos nós temos que cuidar do nosso intestino, né? E o que acontece? Hoje nós vamos falar o como que nós podemos cuidar desse intestino para que ele exerça aquelas funções básicas dele de forma tão eficiente, né? Então, assim, a gente precisa. E hoje nós vamos falar aqui nessa live justamente sobre o papel da alimentação na saúde intestinal. Como que a gente mantém essa saúde intestinal com a influência da alimentação? E hoje nós sabemos que a alimentação, ela é responsável pela saúde ou não do intestino, porque a gente só fala em saúde intestinal, mas tem casos que o intestino não está saudável e muitas vezes é culpa de uma alimentação errada que nós mantemos, que a gente mantém durante um período, né? Então, assim, o que nós vamos falar hoje aqui é sobre a alimentação que vai interferir positivamente ou negativamente na saúde do nosso intestino, desencadeando ou não doenças. Claro que, se eu tenho uma alimentação boa, ela vai interferir na saúde, ela vai levar saúde para o meu intestino e vai impedir o aparecimento de algumas doenças. E se eu não tiver uma alimentação saudável, essa alimentação saudável vai desencadear um intestino doente, que esse intestino doente vai desencadear um monte de doenças, né? Então, o que acontece? Por que o tema hoje é alimentação e saúde do intestino de mulheres acima de 50 anos, né? Gente, vou parar aqui, pedir para vocês mandarem essa live para algum amigo, pelo menos, alguma amiga, principalmente como o tema é direcionado para mulheres acima de 50 anos, manda para aquela amiga que você sabe, para aquela tia, para sua mãe, né? Eu sei que tem muitos jovens aí que a mãe deve ter 50, 60 anos, manda para ela, para sua tia, né? Para sua vizinha que precisa de ouvir isso aqui, né? Cleusa, Deza tá aí, muita gente chegando aí. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Por que falar então da saúde intestinal de mulheres acima de 50 anos? Hoje, 2023, nós sabemos que as mulheres, ao contrário de antigamente, né, gente? As mulheres hoje trabalham. Eu tenho 60 anos, eu trabalho muito. Mulheres de 70 anos, então as mulheres de 50 anos, elas também têm uma vida muito corrida, né? Casa, família, trabalho, estudo, né? Tem muitas mulheres de 50 anos que estão estudando, sejam entrando na universidade, seja fazendo um curso de pós-graduação, uma especialização. Então, nós estamos hoje num corre doido, né? Então, o que acontece? Devido a essa correria, e por que eu falei que é diferente das mulheres antigas, mais antigamente, né? De quando eu era criança. O que acontece? Elas não trabalhavam fora, então elas ficavam em casa, preparavam a comida, era tudo mais natural. Hoje não. Hoje nós vivemos um corre doido. Então, o que acontece? Muitas mulheres não têm tempo de terem uma alimentação saudável, né?
e, consequentemente, elas colocam em risco a saúde intestinal, tá? Por quê? Corre, corre, não tem tempo de nada. Muitas vezes come o que dá para comer, ou não. Vocês concordam ou não comigo? Né? Que a gente tem uma vida muito corrida. Às vezes chega em casa, gente, eu atendo muito paciente. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, semana passada. Ela acho que não tem, até acho que 58 anos. Ela falou que chega às vezes em casa correndo, 9 horas da noite. E aí, a hora que ela chega, ela fala: o que eu vou fazer para o jantar? 9 horas. E o que vocês acham que ela faz? Gente, pensem, não precisa nem de colocar se é a realidade de alguma de vocês. O que ela chega em casa? 9h15 da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Disque iFood. Então, assim, é exatamente isso. Olha, a Fernanda tá falando aqui, ó. Chega exausta, não tem ânimo para cozinhar e não tem nada preparado, né? Então, só que aí o que acontece? Devido a esse corre-corre, ela vai fazer o que é mais fácil e que não é o mais saudável. E aí o que acontece? Ela, ó, outra cocinho, concordo. É isso mesmo que acontece, né? Então ela coloca em risco a saúde intestinal e a saúde dela, porque se a minha saúde intestinal não está boa, eu vou estar mais suscetível a muitas outras doenças. Não só doenças intestinais, tá, gente? Muitas outras que a gente vai falar ao longo da live, né? Então, assim, os alimentos que vão prejudicar a saúde intestinal e alguns, né, que vão garantir a saúde intestinal em mulheres de 50 anos é o que eu quero abordar aqui, tá? Então, assim, eu vou ensinar aqui para vocês como criar bons hábitos alimentares que vão garantir a saúde intestinal, a saúde geral, o bem-estar, o bom humor e o bom funcionamento desse nosso organismo, principalmente das mulheres acima de 50 anos. Por quê? Nós sabemos que as mulheres acima de 50 anos já estão passando por algumas mudanças hormonais, que são naturais dessa fase. Não só de 50, gente, 50, 60, 70, 80, a gente está passando por muitas mudanças. Então, o que acontece? Se a gente ainda tem mais uma coisinha para atrapalhar, né? Então, vai só piorando e acumulando mais problemas para a gente carregar nas costas, né? E a gente começa a ficar mais cansada, com mais preguiça, com mais desânimo, para tudo. Aí as doenças começam a aparecer, porque a gente prejudica o sono, não tem ânimo para fazer ginástica, não tem ânimo para ficar com a família. Então, assim, a coisa vai ganhando uma extensão tão grande e o problema, se a gente for lá no foco, que é a alimentação, a gente consegue diminuir aquela bola grande que a gente formou, né? Então, é por isso que a gente está aqui, né? Então, assim, eu quero mostrar para vocês quais os alimentos as mulheres de 50 anos ou mais devem excluir da alimentação para ter um intestino mais saudável e que esse intestino dessa mulher exerça aquela função de digestão, absorção, a função de melhora da imunidade, o sistema de defesa, né? Então, assim, e ajudar a prevenir muitas doenças. Hoje eu vi que tem muitas pessoas aqui dessa área, né, que entendem, podem falar se eu estou mentindo ou não. Muitas doenças hoje da humanidade são decorrentes do intestino doente, né? Então, assim, eu vi que tem a doutora Dandara, que é geriatra, a Fernanda também, que é dessa área, que pode falar. Muitas doenças hoje são doenças que vêm de um intestino que não está saudável, decorrente de uma alimentação. Deixa eu só abrir um parêntese aqui.
Hoje eu estou frisando a alimentação aqui, focando na alimentação, mas não é só alimentação, tá, gente? Olha, a Cleide Barros falou que é verdade, né? Então, assim, não é só alimentação. Hoje o foco é alimentação. Mas nós sabemos que o sono, nós sabemos que o sedentarismo, nós sabemos que a baixa ingestão de água, nós sabemos que o uso excessivo de medicamentos, né? Tudo podem desencadear uma doença intestinal, prejudicar a saúde intestinal. Mas hoje nós vamos focar na alimentação. Outro dia a gente convida outras pessoas para a gente falar desses outros fatores, né? Então, assim, uma coisa que eu vou falar também, mostrar quais alimentos essa mulher de 50 anos ou mais, ela deve incluir e excluir do seu dia a dia para garantir uma saúde intestinal, tá? Uma coisa que eu quero que vocês, quem que já me conhece aqui no meu, que me segue o perfil, que já sabe, né? Quem que ainda começou, é novo aqui nesse perfil, pode ver todas as minhas postagens, o que eu mostro, né? Que ninguém precisa ser rigorosa para ter uma boa saúde intestinal. Porque às vezes as pessoas falam assim, Marlene, tá, eu sei que, por exemplo, vou falar aqui, tá? Eu sei que comer muito chocolate não é bom para a saúde intestinal, né? Ninguém precisa de ser rigorosa, tá, gente? Eu não trabalho com esse rigor. Não pode nunca mais açúcar, não pode nunca mais uma fritura, não pode nunca mais um salgadinho. Não é assim, não pode nunca mais o glúten, a lactose. Não é assim, tá? Não precisa desse rigor da pessoa ser muito a ferro e fogo. Por que que eu falo isso também? Porque quando a gente fica muito bitolado, a gente acaba ficando doente também, né? Porque às vezes a gente quer sair um pouquinho. Quem não quer, por exemplo, no dia do aniversário comer um pedacinho de bolo, né? A gente só faz aniversário uma vez por ano, então de vez em quando. Então assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Oi, a Silvana entrou, né? Sejam bem-vindas. Então eu vou. A Fernanda falou, graças a Deus, é isso mesmo, gente. A gente não precisa de ser xiita, né, para ter saúde intestinal. E eu falo, quem me segue sabe que eu também como umas tranqueirinhas de vez em quando. E não é tão de vez em quando, raramente, né? A minha pizza de sexta-feira tá aí, né, que não é um alimento saudável, mas de vez em quando. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês de como a alimentação é fundamental para a saúde intestinal. E eu vou dar um exemplinho aqui agora para vocês, gente, tá? Que é até bom que isso aí vai cair como uma luva para vocês refletirem um pouquinho também, né? Então, vamos lá. Chegando a Páscoa, todo mundo já comprando ovinho de Páscoa, apesar de estar caro, mas a gente dá um jeito e compra, né? O que acontece? Muitas mulheres acabam comendo muito chocolate na Páscoa. Acabam comendo um docinho na Páscoa, uma colomba pascal. Por quê? Principalmente que nós viemos um período de quaresma de 40 dias sem comer doce. Eu vou fazer a promessa de não comer chocolate, que é o que eu mais gosto. Não vou comer doce. Então, ela ficou 40 dias sem comer doce. Chocolate, colomba pascal, não sei o quê. O que acontece? Chega na Páscoa, ela já compra. Fiz o meu sacrifício, 40 dias. Quando chega na Páscoa, compra um ovão, o marido dá, a sobrinha dá, todo mundo ganha, né? Um pouquinho, compartilha com alguém. Então, o que acontece? Aí a pessoa vai lá e come aquele monte de chocolate no domingo de Páscoa. E aí eu pergunto para vocês. Claro que isso vocês vão ver na segunda-feira de Páscoa. Mas se vocês lembrarem bem da Páscoa passada, pensem se não aconteceu isso, gente. O que acontece? Chega na segunda-feira, como que está o intestino de vocês?
Por quê? Porque aí tem aquele almoço de Páscoa, tudo bem que tem um bacalhau, mas é aquele monte de sobremesa, aquele monte de coisa boa, aquele monte, né, de coisa de Colomba Pascal, tudo refinado, muito doce, né? Então, o que que acontece? Quando chega na segunda-feira, a gente vai ver o efeito que aquela alimentação do domingo, que na verdade nem começa domingo, já começa na sexta-feira santa, porque a gente para, né? A gente termina na quinta-feira a nossa penitência e na sexta-feira a gente começa a comer, né? E aí como que fica o nosso intestino na segunda-feira, né? E aí fica daquele jeito. Se comeu muito chocolate, muitas vezes você desanda, ou pelo fato de ter comido muito refinado, o intestino prende. Aí você fica com aquela barriga na segunda-feira, na terça-feira, nossa, não sei o que me fez mal, né? E ó, esquecer de beber isso aqui, né? Aguinha. O que acontece? Então, aquele incômodo de pós-Páscoa. Tanto que tem esse incômodo de pós-Páscoa que eu já vi algumas postagens aí, o detox pós-Páscoa, né? Eu já falo o seguinte, vamos controlar na Páscoa. Ninguém precisa de fazer dieta detox pós-Páscoa. Come chocolate, né? Então, assim, alguém de vocês coloca aí, vocês já se imaginaram nessa situação no pós-Páscoa? Como que fica o intestino de vocês, né? Então, por isso, porque simplesmente 3 dias, olha bem, 3 dias comendo muito açúcar, muito refinado, a gente já vai ter um reflexo na segunda-feira. Imagina se no nosso dia a dia a alimentação não é saudável. Se no nosso dia a dia tem muita gordura não saudável, muito refinado, muito ultraprocessado, muito açúcar, pouca fibra, pouca água, como esse intestino vai funcionar? Bem, como que vai ser a saúde desse intestino? Como que a gente vai manter aquelas bactérias boas ali no nosso intestino? A gente não vai manter. A gente vai destruir as boas e as ruins, patogênicas, elas vão começar a crescer. Aí o que a gente começa a ter? Gases, dor de barriga, tem gente que arrota muito, fezes endurecidas. Outra queixa muito comum das pessoas, um dia o intestino solta água, no outro o intestino preso. Esse intestino não está saudável. E aí o que começa? Mau humor, problema assim de ansiedade, problema de indisposição, problema de sono. Por quê? Não esqueçam, a nossa conexão intestino-cérebro. O nosso intestino deixando de produzir substâncias boas, o nosso cérebro vai penar, ele vai adoecer. Então, se a gente mantiver uma alimentação ruim ao longo da nossa vida, o nosso intestino também não vai ficar doente e a gente vai ter outras doenças. Eu já vou falar também um exemplo de uma paciente minha, tá? Era uma jovem de 54, uma mulher de 54 anos, que ela me procurou porque ela tinha um intestino muito preso e tinha problema de insônia, tá? Muita dificuldade de dormir. Ela, quando ela chegou para consulta, ela falou assim para mim, que ela tinha o intestino preguiçoso, que ela toda noite ela precisava de usar supositório. Quando ela falou supositório, eu conheço essa palavra, mas eu achei muito estranho, porque é uma palavra que hoje a gente quase não escuta falar. Para quem é jovem aí, que eu sei que tem pessoas jovens na live, supositório é um comprimidinho que a gente coloca no ânus,
que ele ajuda a amolecer as fezes. Isso é coisa bem antiga. Hoje tem outros recursos para a gente usar, mas vende. E ela usava isso. Quando eu fiz a primeira consulta dela, eu vi que ela comia pouca fruta, muitos alimentos refinados, ela quase não bebia água, quase não comia fruta e ela comia muito chocolate, né? E bala. Ela sempre andava com um pacotinho de bala na bolsa, né? E ela quase não fazia atividade física. Quando terminou a consulta, eu falei, olha, a gente vai precisar, porque uma coisa que me incomodou muito na consulta dela foi o fato dela ser dependente de supositório. O que eu fiz? A primeira coisa, eu já mudei a alimentação dela, porque eu vi que o problema era alimentar, né? Aí, o que eu mudei? Troquei os alimentos refinados por alimentos integrais. Eu estimulei ela a tirar aquele doce, chocolate que ela comia, orientei como que ela devia fazer, que ela falou assim, olha, toda vez que eu vou na farmácia, tá aquele monte de chocolate, eu nunca saio da farmácia com 2 chocolates. E já chego em casa e como os 2, né? E outra coisa também que ela não fazia era beber muita água e nem comia muita fruta. Ela tinha uma certa dificuldade em consumir fruta. Aí eu fui e falei assim, olha, vamos ver quais as frutas que você gosta. Aí eu fiz com que, joguei as frutas que elas mais gostavam e coloquei em alguns horários estratégicos. Orientei como que ela deveria aumentar o consumo de água e orientei ela a diminuir aquele consumo dos alimentos refinados. E ela teve uma boa adesão. Por que ela teve uma boa adesão, gente? Porque eu falei com ela, olha, não usa mais supositório, tá? E aí ela mudou a alimentação dela, começou a beber água. Um mês depois, quando ela voltou na consulta, ela deve estar até aqui na live, porque eu convidei ela para a live hoje. Ela deve estar aqui, eu só não vou falar o nome, né? Então, assim, o que aconteceu? Um mês depois da consulta, sem a única mudança que eu fiz foi a alimentação saudável para ela. E eu vou falar bem verdade, eu não esperava que ela fizesse essa mudança, porque é difícil mudar, eu sei que é. Eu proponho lá em cima, mas eu espero que o paciente faça pelo menos 70%, que já tá bom. É o primeiro passo, né? E aí o que acontece? Ela mudou. Na outra consulta, quando ela voltou, ela falou, Marlene, eu estou evacuando todos os dias sem supositório. Eu estou me sentindo muito bem. Porque aquela sensação de fezes presas e ter que colocar o supositório incomodava muito ela. Então, ela melhorou, regularizou o intestino dela. E aí, o que aconteceu? Ela começou a dormir melhor. Ela ainda não... Ela começou a fazer atividade física, parou. Agora, o nosso objetivo é ela voltar para a atividade física, ser regular na atividade física, porque atividade física também ajuda no funcionamento intestinal, né? Então, vocês veem que muda, né? Ela tinha um hábito alimentar errado, ela mudou, melhorou o funcionamento intestinal. E ela falou que ela estava super feliz, porque, gente, o intestino dela estava funcionando, né? E outra paciente também, essa é uma senhora mais velha, né? Eu não vou falar que é velha, porque é quase da minha idade, né? Ela veio, por quê? Ela tinha muitas dores de cabeça e tinha um intestino preguiçoso. Eu sempre associo, tá? Isso eu não tenho nenhuma comprovação científica, tá, gente? Mas eu sempre associo que a pessoa, quando tem dor de cabeça, a primeira pergunta que eu faço para ela é: seu intestino funciona bem? Às vezes a pessoa fala que funciona. Às vezes ela fala que não. Aí eu falo, procura ver como que é seu intestino, se quando ele funciona, a sua dor de cabeça melhora ou não. Eu peço a pessoa para correlacionar. Isso eu faço, gente, até com pessoas, não no consultório, tá? O que acontece? Essa outra minha paciente de 62 anos, ela veio. Dor de cabeça, ela queria emagrecer, ela veio por dor de cabeça, intestino e queria emagrecer, principalmente emagrecer. O que acontecia? Mesma coisa. Ela falou que tinha uma sensação muito ruim da barriga
inchada, claro, ela ficava 4 dias sem evacuar. Então ela tinha aquela sensação de alguma coisa ali retida, o intestino preguiçoso, alimentação a mesma coisa. Qual que era a característica dela, que é muito característica de mulheres acima de 50 anos? Comer, sentar na frente da televisão à noite para assistir Netflix, ou sozinha, ou com o marido, ou com o filho, e comer salgadinho. Salgadinho ultraprocessados, tá? E alimentos refinados, que era a alimentação dela. Mas o principal erro era o consumo excessivo desses salgadinhos ultraprocessados à noite. Era muito. Ela sentava, começava a assistir Netflix, e vocês sabem que esse monte de série, vai uma, vai duas, vai três, imagina quantos salgadinhos que ela não comia à noite. E ela queria emagrecer, né, gente? Então tá, foi uma coisa, foi bom que eu consegui resolver. O que eu fiz com ela? Mudança alimentar também. O que eu mudei? Eu dei opções de salgadinhos para ela, de petiscos de legume, palitos de legume. Eu vou orientar, falar aqui para você, gente, isso é a cerejinha do bolo. Tô dando de graça para vocês, anotem aí, tá? A pessoa, em princípio, fala assim, nossa, mas será que isso é bom? Mas todo mundo que eu falo isso, faz e adora, tá? Vamos lá. Vocês vão pegar tomatinho cereja, pica ao meio. Pepino, pica em quadradinho. Cenoura crua, pica em quadradinho. O que mais? Pimentão, amarelo, vermelho e verde, pica em cubinhos, tudo. Coloca numa vasilha, põe um pouquinho, não precisa, depende da quantidade, você pode colocar 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 colher de sopa de azeite, tá bom? Um pouco de sal, bem pouco. Às vezes, né, eu não gosto de muito sal, mas vocês podem colocar. E coloca o tempero que você quiser. Orégano, chimichurri, coloca tudo ali naquela vasilha, tampa e deixa ali descansando 2 horas. É o petisco que você tem para comer à noite. Ah, mas tem azeite? Tem. 1 colher de sopa de azeite. Não vai fazer mal para ninguém. Mas tem tomate, tem pepino, tem pimentão. Olha quanta fibra que você está ingerindo. E essa paciente, eu fiz isso com ela. O que aconteceu? Aconteceu com ela. Depois de um tempo de consulta que ela voltou, ela conseguiu emagrecer, ela mudou, né? Aquele beliscar dela de ultraprocessados, ela parou, ela beliscava esses petiscos que no começo ela não gostou, claro, ela torceu o nariz como todo mundo, mas ela experimentou e é bom. Eu quero que vocês experimentem depois e falam se não é bom, tá? Se você quiser também, pode colocar um pedacinho de queijo, tá? Que fica gostoso também. E aí, o que acontece? A dor de cabeça dela melhorou. Por que melhorou? Porque o intestino passou a funcionar melhor. Então, assim, foi ótimo. Equipe Suporte 2023, maravilhosa, obrigada. Salles Design, né? Só tô falando um oi aqui para todo mundo, né? Maria Goretti, seja bem-vindo todos. Então, gente, esses 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês, que é uma mudança de hábito alimentar para a sua saúde intestinal. E o que eu falei para vocês não é só para a saúde intestinal. Essa paciente, a segunda que eu falei, melhorou a dor de cabeça dela e ela emagreceu 2 quilos. A outra paciente lá, de 54 anos, mudança alimentar, o intestino funcionou, ela melhorou o humor e ela estava mais feliz, né? É isso, porque saúde, gente, não é só a minha saúde do corpo, é o meu bem-estar emocional, é eu estar feliz. A Ângela Guedes entrou, querida, Maria Goretti. Então, assim, é tudo isso, né? Então, o que acontece? Esses 2 exemplos que eu dei para vocês requerem um pouco de trabalho.
Muitas mulheres, principalmente as mulheres acima de 50 anos que têm uma vida muito corrida, elas acham difícil mudar o hábito de vida. Mas eu falo, é mais fácil mudar o hábito de vida de vocês do que a gente ter sempre problema intestinal. O que você prefere? A sua saúde intestinal ou fazer mudança? Eu, Marlene, não acho que, por exemplo, fazer essa receita que eu passei para vocês é tanto trabalho. Para a sua saúde intestinal, não é trabalho nenhum. Porque o benefício que você vai ter para o resto da sua vida vale a pena. Pensem nisso, tá? Então, assim, às vezes a mulher, pela correria, e eu entendo, pela correria do dia a dia, ela acha difícil preparar uma refeição em casa, né? Mas é o que eu falo, não é fácil, dá trabalho um pouco, mas dá muito mais trabalho a gente ter que marcar uma consulta com o médico, ir ao médico, tomar remédio e ter risco de aparecer outras doenças, né? Deixa eu ler aqui. Eu tomo suco de abacaxi e funciona muito bem para o intestino. Se funciona bem, Esmeralda, tá ótimo, não tem problema nenhum. O suco de abacaxi é perfeito, né? Então, assim, porque, claro, eu vou falar sobre isso que a Esmeralda falou, não é como eu falo aqui, né? Não é uma regra para todo mundo. Então, assim, eu vou voltar a falar sobre isso, tá? As particularidades. Então, assim, algumas mulheres sempre falam o seguinte para mim, gente, eu não tenho tempo de preparar uma refeição saudável, né? Primeiro, sabe por que elas me falam isso? Porque elas não querem fazer o simples. As pessoas acham que precisam de fazer o mais complicado. E não é. É o simples. Eu tenho uma frase que eu sempre falo. O simples bem feito, ele é perfeito. Vocês veem, eu não falei nada aqui para vocês fazerem mirabolante. É o simples. Não compliquem. Porque o complicado é difícil. Eu sei que é. Eu vejo, vocês veem, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Marlene, você faz tanta coisa. Gente, eu adoro fazer massa de macarrão. Eu faço a massa. É difícil, mas eu gosto. Eu me organizo para fazer. Mas eu faço simples também. A minha saladinha, o meu ovo, o meu omelete. É o simples. De vez, eu não faço macarrão todo dia. Eu não faço lasanha todo dia, porque dá muito trabalho. Eu não faço pão todo dia, de vez em quando, né? E outro ponto também. Então, assim, as pessoas querem complicar demais a conta. Aí querem assim, tem que comer, sei lá, a linhaça dourada que veio não sei da onde, que para você encontrar, você acha só na outra cidade, você tem que encomendar, não sei o quê. Façam simples, não precisa da linhaça dourada. Tem um alface, tem a couve do lado da sua casa, né? Então vamos fazer o simples para não complicar. Porque o simples a gente consegue encaixar na nossa vida. O complicado é mais difícil, né? Outro fato também que eu observo, agora vai vir, tá, gente? Muitas não sabem, não conseguem aplicar no dia a dia, né? Aí elas se perdem e os resultados não são bons. Mas uma outra coisa também, gente, me perdoem se eu vou falar isso, tá? E eu falo muito para minhas pacientes no consultório, como elas falam, Marlene, eu não tenho tempo de fazer comida em casa, eu não tenho tempo de fazer uma refeição saudável. Gente, me perdoe, mas eu preciso de falar isso. Às vezes eu pergunto para minhas pacientes, você assiste Netflix? Você assiste televisão? Quantas horas por dia? Ela fala, Marlene, eu assisto 2 horas por dia de televisão. Aí eu falo, e você não tem tempo de fazer a sua refeição em casa? Assistindo 2 horas de televisão? Priorize
a sua saúde. É a mesma coisa. A Jéssica entrou e agora? A pessoa fala, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Não tem tempo. Quanto tempo de Netflix ela assiste por dia? 2 horas. E não tem tempo de fazer atividade física. Não é verdade, Jéssica? Né? Então, assim, é muito importante a sua prioridade. Primeiro, se você gasta seu tempo de preparar uma comida saudável, que essa receita que eu falei para vocês não é complicada, vocês não gastam meia hora para fazer isso. Diminua o tempo de televisão e vai investir na sua saúde. Atividade física e fazer uma alimentação saudável. E outra coisa, como eu sei, não é meu caso, como eu sei, muita gente tem uma televisão na cozinha, fica lá assistindo Netflix e vai picando suas coisinhas, fazendo na cozinha. Vamos juntar as duas coisas. Assiste o Netflix e vai fazer a comida saudável, tá? Então, assim, a gente arranja jeito para tudo, né? Eu tomo laxante faz mais de 20 anos eu tomo laxante faz mais de 20 anos, se não tomar, não vou ao banheiro. Isso é muito triste. Célia, você não precisa de usar laxante. Você está fazendo alguma coisa errada. A sua alimentação precisa ser mudada, você tem que tomar bastante água e você precisa de fazer atividade física, tá? Porque o laxante, depois de 20 anos, ele não está mais te ajudando. Você tem que mudar seus hábitos de vida. Alimentação, atividade física e beber muita água. Eu vou falar sobre isso, né? Então, o que acontece? Por exemplo, quais são os principais erros das mulheres acima de 50 anos, né? Como elas não têm tempo, né? Não arranjam tempo de fazer uma alimentação saudável, as mulheres comem muita gordura, muitas preparações prontas, que a grande maioria é refinada, né? Alimentos, preparações refinadas, frituras, né? Principalmente as frituras, gente, elas são agressivas da microbiota intestinal, elas destroem as bactérias intestinais. E o que acontece? Se você destrói as bactérias intestinais boas, você está aumentando o seu risco de processos inflamatórios, diminui a sua imunidade, né? Então, assim, nós precisamos de preservar a nossa microbiota intestinal. Só que a gente não vai conseguir se a gente tiver o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, frituras, excesso de açúcar, excesso de massa de um modo geral, uma alimentação ruim, né? Então, o que acontece? É muito importante, tá? Então, assim, manter bons hábitos de vida é fundamental para a nossa saúde. O nosso intestino é o nosso sistema de defesa, é o nosso cérebro, né? Então, assim, nós precisamos de cuidar muito bem dele. Nós precisamos de cuidar do nosso intestino para a gente ter boa saúde. E quando eu falo da saúde, não é só ir ao banheiro todos os dias. É a gente ter um bom controle, prevenir diabetes, colesterol, muitas outras doenças, né? Então, a gente tem que cuidar. E como que a gente cuida disso aí? O básico, gente, é a gente ter uma alimentação de verdade, né? Então, assim... e aí outra coisa, a Célia falou aqui, o que ela disse? Ela usa laxante. O que acontece? Muitas mulheres acima de 50 anos, elas começam a ter uma mudança hormonal. E quando elas têm uma mudança hormonal associada ao sedentarismo, pode ser porque elas não têm disposição ou pela correria, elas começam a ficar mais sedentárias, aí o que acontece? O intestino tende a ficar mais ressecado, né? E claro, a mudança da alimentação também. O que acontece? O que elas vão lá fazer? Vão lá na farmácia comprar
aquela, eu até esqueci de trazer, eu ia trazer porque eu tenho um ali que eu ganhei de amostra, eu ia trazer para vocês. O que que elas vão lá comprar? Ah, eu vou comprar uma fibra ali para o meu intestino funcionar. Aí hoje a fibra já vem num sachê assim, ou um sachê ou ele vem um pacotinho assim, né? Pequenininho, compridinho. Elas vão lá e compram 2 a 3 ao dia. E toma aquilo. Põe na vitamina, faz um suco verde, laxativo, né? E o que acontece com o intestino dela? Piora. Sabe por quê? Porque elas aumentaram o consumo de fibra, mas não aumentaram o consumo de água. Ou seja, elas fizeram um tratamento pela metade. Não adianta. Não adianta. Não adianta. O intestino está preso. Consumir mais fibra e não beber água, ele vai prender. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Vocês vão fazer hoje, vocês vão pegar o feijão de vocês na casa de vocês, bater no liquidificador, vai fazer um caldo de feijão, porque vocês querem fazer um tutu de feijão, tá? Bate o feijão no liquidificador e coloca farinha. Só que a gente vai colocando farinha e vai misturando até o ponto. Deu aquele ponto mais cremoso. Aí você fala, ai, vou colocar mais farinha, vou colocar mais farinha. Aí vai ficando aquele negócio duro. É como se o feijão fosse aquele seu bolo fecal e a farinha fosse a fibra, tá? Porque o que acontece? O nosso bolo fecal, ele tem fibra que tá tudo ali misturado formando uma bola. Quando você vai colocando mais farinha no feijão, o que vai acontecendo? Ele começa a ficar duro, 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 né? Aí vira aquele negócio duro que você nem consegue comer. Como que você faz para tornar aquilo mais fluido? Você joga água? É justamente isso que acontece no seu intestino. Você tem um bolo fecal onde tem fibras. Quando ele vai absorvendo a fibra, a água do intestino, essas fezes vão ficando mais amolecidas. Só que você absorve a água do intestino se você tiver bebido água. Se você não bebeu água, o que acontece? Você vai juntando fibra naquele bolo fecal, ele vai ficando duro. Aí ele fica duro e você tem que ir ao banheiro e fazer uma força medonha para evacuar. Então, gente, um grande erro é achar que aquela fibra sozinha vai resolver. Não resolve. Beba água e tenha uma alimentação, não precisa de fibra. Alface, couve, verdura, fruta, tá? Então, assim, como que a gente tem que entender? Então, a mudança do seu padrão alimentar, ele vai favorecer todo esse processo da digestão, da absorção de nutrientes, crescimento dos micro-organismos benéficos que vão proteger você, mulher acima de 50 anos, contra o aparecimento de doenças. Cuidado com a alimentação saudável, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma alimentação rica em fibras, rica em gordura boa, que elas podem ser, por exemplo, de peixes selvagens, de castanhas, né? Nozes. Então, assim, a gente vai formando uma proteção desse micro-organismo e melhorando a saúde do nosso intestino, né? Aumentando o consumo de frutas, verduras e legumes diariamente, de um alimento fresco, né? De um alimento feito em casa, diminuindo o consumo de açúcar, diminuindo o consumo de frituras no nosso dia a dia. Volto a falar, não precisa de ser rigoroso. De vez em quando, você comer uma fritura, de vez em quando, não vai prejudicar o seu intestino, porque nós temos as bactérias boas, que se a gente tiver no nosso dia a dia uma alimentação saudável, elas vão crescer, tá? Elas vão crescer. Então, elas vão ficar mais fortalecidas do que aquelas patogênicas, então não tem problema. Comer um pastel frito na feira hoje, amanhã volta a alimentação normal. Agora você comer um pastel frito hoje na feira, amanhã uma coxinha no serviço, depois de amanhã um hot dog, depois um salgadinho, não dá, aí não pode.
né? Aí você está fazendo mal para o seu intestino, você está destruindo os seus micro-organismos intestinais, sua microbiota intestinal, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa fala, Marlene, mas então, como fazer essas mudanças, né? Então, assim, uma questão também que eu gosto de falar, que é assim, é justamente isso que eu vou te ensinar, né? Que eu estou aqui para te ensinar. Porque o que eu observo é que as pessoas assim, Marlene, se eu comer esse alimento, melhora meu intestino? Marlene, eu estou tendo muitos gases. Se eu deixar de comer esse alimento, se eu deixar de comer feijão, melhora os gases? Marlene, se eu comer tal alimento... Marlene, todo dia eu como mamão, mas meu intestino funciona. Gente, não é o mamão sozinho que vai fazer seu intestino funcionar. Não é o feijão que vai fazer seu intestino, que vai aumentar ou diminuir os gases. Não é um único alimento que vai fazer seu intestino funcionar. Porque às vezes a pessoa que nem ela vai lá e compra um sachê de fibra, mas não toma água. Então, assim, na verdade, não existe um alimento que vai melhorar ou piorar a saúde do seu intestino. Na verdade, é entender todo esse processo. Quais alimentos, quais são seus hábitos alimentares que vão interferir na sua saúde intestinal. O meu intestino é diferente do seu. Eu tenho uma idade, a outra pessoa tem 50, ela pode ter diabética, eu não. Ela faz uma atividade física, eu não. Cada intestino é de um jeito, né? Então, gente, o que acontece? Eu, como professora há 20 anos, né? Eu não vou dar uma receita de bolo, porque não tem uma receita de bolo que fale para todo mundo. Se eu falar assim para você, olha, come mamão todos os dias de manhã. Tem pessoas que comem. Deve ter até paciente minha aqui que eu estou lutando para o intestino funcionar, melhorar. A gente vai mudando. Para um, só introduzir o mamão funciona. Para outro, a gente tem que introduzir mais fibra. Para outro, é só a água que não estava tomando, né? Mas o que eu vou? Então, eu não vou dar uma receita de bolo, porque não tem uma receita, porque cada intestino de uma mulher de 50 anos é diferente da outra. Uma tem 50, outra tem 60, outra tem 70. Então, assim, mas o que eu vou falar como professora? Explicar por que cada coisa funciona no seu lugar. Como cada alimento ou cada conjunto de alimentos vai interferir na saúde do seu intestino, né? A gente vai fazer as mudanças. E, por exemplo, tem pessoas que têm horários de alimentação diferentes. A gente vai adequar isso aqui. Tem pessoas que têm preferência alimentar. Tem gente que não gosta de mamão. Então, para ela, o mamão eu vou prescrever mamão? Não. A pessoa fala, Marlene, eu não tolero nem o cheiro do mamão. Eu vou dar mamão para essa coitada comer? Para o intestino dela funcionar? Não. Então, a gente vai ver um conjunto disso aí. Então, o que é preciso? É preciso aprender e depois aplicar para você. É isso que eu vou ensinar. Vou ensinar você a aplicar, porque você é a melhor pessoa que conhece seu intestino, mas eu vou te mostrar o caminho, né? Então, assim, eu vou passar para vocês, tá? Um pequeno passozinho, como que para você mulher, né? Como que você deve fazer, né? Então, assim, primeiro coisa, para a saúde do seu intestino, água. Isso aqui não é vinho branco, é água, tá? Água, tá? Não esqueça que a sua microbiota são micro-organismos que precisam de água para viver, tá? Não comer alimentos ultraprocessados, né? Claro, se você compra pela correria, procure, leia o rótulo.
Compre aquele que tiver menor quantidade de ingredientes. Se você vai comprar, por exemplo, um molho de tomate, tem um que tem 5 ingredientes e tem outro que tem 3, compra esse de 3, tá? O menos ingredientes. Não coma açúcar, evite no seu dia a dia, eles são muito agressores à microbiota intestinal, né? O açúcar, eu já falei várias vezes, eles são muito inflamatórios. Inclua fibra na sua alimentação diária. Não precisa ser o sachê. Frutas, verduras e legumes, tá? Faça comida de verdade. Isso, gente, eu vou ensinar para vocês a fazer uma alimentação simples, rápida, mas que seja de verdade. Porque eu, como vocês também, eu tenho pouco tempo, né? Então, no meu dia a dia, mas a gente vai incluindo, né? E outra coisa também muito importante, não é você comer mamão 3 dias que o seu intestino vai ficar saudável. É a gente ter constância. Eu já falei numa live, as mudanças, as boas mudanças de hábitos alimentares, de hábito de vida é para o resto da vida. Eu não vou fazer atividade física para emagrecer, para ficar um pouquinho forte. Eu vou fazer para sempre, porque eu preciso, ela é saudável. Hoje pode ser para aumentar minha massa muscular, mas depois para melhorar minha circulação, minha respiração e tudo isso aí, né? Aos poucos, vai introduzindo frutas, verduras e legumes. Se não é um hábito, compre o que é mais fácil. E eu já falo, gente, lavar alface, lavar espinafre, rúcula, dá trabalho. Escolha o que é mais fácil. Por exemplo, couve é fácil de lavar. Você pode comprar também no supermercado, você pode comprar já picado, verdura picada. Escolhe o que é mais fácil. Não compre muita quantidade se você não tem um costume. Se você não come nenhuma fruta, compre só 3 para comer na semana. Porque se você comprar 10, vai estragar, você vai jogar fora, você vai falar, não vou comprar mais porque joguei fora. Então comece com pouco. E aí você vai acrescentando. Começa com 3, depois aí 2 semanas você compra mais 4 para semana, que é pouco, tá, gente? O certo é você comer 3 frutas ao dia. Então é isso, né? Então, assim, é importante você ter constância nesses seus bons hábitos. Sempre pense, a minha saúde intestinal vale a pena, né? Então, assim, mas o que acontece? É um passo a passo que a gente vai mudando e você pode ir incluindo na sua vida. Mas o que eu vejo? Que mesmo com esses passo a passo, muitas mulheres ainda não conseguem fazer essa mudança alimentar, essas mudanças encaixar na rotina dela, né? Então, o que eu faço? Eu vou orientar como que ela faz. Por isso que eu vejo como que é a rotina, como a gente pode melhorar. Tem mulher que acorda mais tarde porque trabalha até mais tarde, tem outras que acordam mais cedo, tem outras que precisam de, por exemplo, almoça num horário diferente, tem umas que almoçam no serviço, tem outras que almoçam em casa. Às vezes aquela que almoça em casa tem não é que tem preguiça, não conseguem fazer o almoço, aí come qualquer coisa, falar, já que é para mim, meu filho não tá aí, meu marido não tá, vale a pena você investir em você. Não é porque você está sozinho em casa, que você vai fazer almoço só para você, que você pode comer qualquer coisa. Invista em você, você é importante. A sua saúde intestinal é muito importante, né? Vale a pena você fazer preparar uma salada para você, tá? Pense nisso, né? Então, assim, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, não tem quase pergunta. Eu já respondi o pessoal ao longo da live, o pessoal que perguntou, né? Então, assim, eu tomo suco de abacaxi, ótimo, pode ser suco de abacaxi, suco de mamão. Então, assim, tem várias opções, né? Então, assim, o que acontece? Ainda tem muitas mulheres, apesar desse passo a passo, muitas mulheres acima de 50, que elas não conseguem encaixar essa mudança alimentar na rotina dela, né? Então, o que eu fiz? O pessoal, por causa disso, né,
Depois que eu comecei a aparecer aqui no Instagram, que eu tenho postado, que eu tenho feito lives com muita frequência, eu tenho recebido, gente, vocês não imaginam, muitas pessoas têm pedido para eu montar mentoria, porque como as pessoas sabem que já tem muitos anos que eu trabalho com envelhecimento, né? Eu fiz o doutorado nessa área, eu me especializei nessa área, as pessoas têm pedido muito, as pessoas me mandam no direct, me ligam perguntando se eu posso fazer uma mentoria, curso, alguma oficina, né? Para as pessoas aprofundarem nesse assunto, né? Então, o que eu pensei nessa questão de nutrição e envelhecer saudável? Por que as pessoas estão vendo essa necessidade e querendo aprender mais? Porque nós estamos envelhecendo e todo mundo quer envelhecer saudável, né? Ontem eu postei sobre a década do envelhecimento saudável, né? Que é uma proposta da ONU. Então, as pessoas estão antenadas com isso. Todo mundo quer chegar nos 90, nos 100 anos de forma saudável. Então, as pessoas tem pedido, Marlene, você não vai fazer mentoria, curso, oficina, né? Então, assim, eu pensei muito sobre isso e aí eu resolvi estruturar, né, com todo esse conhecimento que eu fui acumulando ao longo desses anos trabalhando com nutrição, longevidade e envelhecimento, eu montei um método que chama GTA 6.0, né? Então, assim, eu quero que vocês vão conhecendo, né? E eu vou montar uma jornada, né? Que é a jornada da mulher de 50 ou mais, né? Que vai ser uma jornada, que vai ser um evento 100% online e gratuito, né? Que eu vou chamar dos 3 pilares da longevidade saudável para mulheres de 50 ou mais, tá? Então, assim, fiquem nessas pessoas que estão me pedindo curso, mentoria, oficina, essas mulheres acima de 50 anos, eu vou sim, nessa minha metodologia que eu criei, eu tô super feliz, tá? De ter criado e mais feliz ainda por trazer essa metodologia aqui para você, né, que é o GTA 6.0, que eu vou basear em 3 pilares para mulheres de 50 anos ou mais ter uma longevidade com saúde, autonomia e disposição. Mas acalmem o coraçãozinho de vocês, né, que eu em breve, a gente vai ter essa jornada gratuita, 100% gratuita para você aqui. Mas, enquanto isto, eu vou estar toda semana aqui, até a gente ter essa jornada, esses 3 dias aí, né? Tudo gratuito, eu vou estar aqui fazendo live para vocês toda semana, trazendo todo esse conhecimento aqui, que já é uma forma de eu estar contribuindo com a saúde de vocês. Hoje nós falamos sobre a saúde intestinal. Na quinta-feira, já vou soltar aí, eu vou ter uma live com uma fisioterapeuta, nós vamos falar sobre alimentação e a fisioterapia na longevidade. Depois eu vou falar com uma médica. Eu convidei também uma pessoa super interessante, que essa eu não vou contar não, vou deixar vocês ficarem curiosos e ficarem aqui no meu Instagram me seguindo, né? Então, assim, fiquem, acalmem o coração de vocês, que em breve eu vou divulgar tudo que vocês precisam para participar desse evento 100% gratuito e 100% online, que eu vou dar muito conteúdo para ajudar você, mulher de 50 anos ou mais, a ter uma longevidade com saúde, autonomia e disposição. Nós já estamos passando aqui, o pessoal também já está ainda aqui, né? Vou ver se tem alguma perguntinha aqui, eu já respondi todos, mas, gente, olha, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui nessa live. Estou muito feliz com todos, né? Com o interesse e a participação aqui de vocês, né? Eu já vou fazer o convite. Na quinta-feira teremos outra live, tá? Só que vai ser um pouquinho mais tarde, às 19h30. Eu vou estar divulgando aqui no meu Instagram e eu conto com a sua presença aqui. Gente,
compartilhe. Toda vez que eu tiver uma live, que eu colocar lá no meu Instagram, no Story, compartilhe. No Story não dá para compartilhar, né? Mas eu coloco também lá no feed, compartilhe com uma pessoa, porque é um conteúdo gratuito. Gente, eu estudei 20 anos para estar passando tudo isso aqui de forma gratuita para vocês. Aproveite. Esse conteúdo eu tenho certeza que quando qualquer um de vocês for ao consultório médico, ele não vai falar isso aqui para vocês. Ou vai? É um conteúdo de um valor assim imenso, de anos de experiência, de estudo que eu tive para trazer isso aqui. Não só de estudo, mas a comprovação também com meus pacientes. Eu trouxe exemplos de pacientes aqui que eu atendo, que sofriam com esse problema de saúde intestinal, hoje estão bem, né? Então, assim, não é só, eu falo, eu estudo, é o que é comprovado também com os meus pacientes, tá? Gente, vamos finalizando. Se vocês quiserem tirar uma fotinho aqui, um print aí da tela e postar e me marcar depois, eu fico feliz, né? Significa que vocês gostaram. Se não quiserem também, eu sei que tem gente que não gosta, não tem problema. Eu vou dar um sorriso aqui bem bonito para vocês, então se vocês fiquem à vontade. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live. Eu conto com vocês nas próximas lives. Tenham todos uma boa noite e eu espero por vocês na quinta-feira para desejar uma feliz Páscoa. E já vão pensando no caso do coelhinho da Páscoa aqui que eu falei para o intestino da segunda-feira, porque senão na terça-feira teremos outra live e a gente vai conversar sobre como que está esse intestino, tá bom? Gente, um beijo para todas, uma ótima e maravilhosa noite para todos vocês. Obrigada pela presença de todos vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada, viu?